Bom dia, meu povo! Bom dia! Espero que estejam todos bem. Dizer que hoje e amanhã vai ser uma manhã de descobertas. A gente vai falar sobre o medo. Eu quero ensinar para vocês um mecanismo poderoso para que vocês possam aprender a lidar com o medo, né? Para que vocês possam, inclusive, aprender como você pode utilizar essa força, essa energia para construir coisas magníficas na sua vida, né? Então hoje o nosso objetivo é esse, né? Falar sobre o medo, como ele tem bloqueado, como ele tem impedido você de avançar, como muitas vezes, inclusive, a gente nem se dá conta de que esses processos estão acontecendo conosco por causa do medo. E como é importante trazer isso para a gente à tona, para a mente consciente, para que a gente possa perceber, para que a gente possa de alguma forma reassumir o controle sobre as nossas faculdades, tá bom? Então eu quero dar um bom dia para vocês, tá bom? Que esse dia seja maravilhoso. O dia está nublado, mas não importa. O que importa é a luz que existe dentro de nós e a capacidade que nós vamos ter nesse dia de iluminar o mundo à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta, tá bom? E eu acredito que isso atravessa, de alguma forma, a possibilidade que nós temos de enfrentar a nós mesmos e, portanto, de superar os medos que têm feito com que nós, de alguma forma também, abramos mão dos nossos sonhos. Eu quero que você saia daqui dessa live com condições de perceber e de não mais admitir abrir mão de um sonho por causa do medo. Eu quero que você torne isso inadmissível na sua vida. Diga para você: eu não vou abrir nunca mais mão de um sonho por causa do medo. Porque eu entendo o que é o medo. E eu sei organizar essa energia poderosa para fazer com que eu mesmo me reinvente. Para fazer com que eu me eleve para um outro nível. Então eu nunca mais na minha vida vou abrir mão de um sonho por causa do medo. Eu nunca mais na minha vida vou abrir mão de um sonho por causa da insegurança. Tá bom? Esse é o meu objetivo aqui nessa live. Provocar vocês nesse nível. Tá bom? Eu quero vocês aqui com a gente, tá? Se você acredita que essa live pode ajudar alguém, eu quero que você clique no aviãozinho e compartilhe agora. Compartilhe essa live agora, enquanto essa música toca. Enquanto a gente está nesse ritmo, tá bom? Enquanto essa música toca, enquanto a gente está nesse ritmo, tá? Quero aproveitar também para dizer que hoje é o grande dia, digam uhul. Então eu vou mandar um link lá pro meu grupo do Telegram, para que vocês possam entrar em um outro grupo PNL para terapeutas, onde eu vou explicar tudo que vocês precisam saber para conseguir garantir a vaga de vocês no PNL para terapeutas, tá? Enfim, hoje para nós é um dia incrível, um dia de realização, e eu quero que você esteja com a gente nesse processo, tá? Vai ser um dia magnífico para nós. Eu gravei um vídeo ontem, assim que eu terminei a live, o vídeo já está no grupo. Quando você entrar, você já vai ter acesso a esse vídeo, em que eu explico para você os movimentos que nós vamos ter aqui no curso PNL para terapeutas. Então, eu quero que você esteja lá, tá? De verdade. Deixa eu colocar o tema aqui, né? Vamos colocar o tema aqui para fixar na barra. Vamos lá. Uma variação do tema de ontem. Ô, Bacinho, maravilha! Tá na Suíça, meu amigo. Como é que estão as coisas aí na Suíça? Não deixe que o medo bloqueie sua vida. Não deixe que o medo bloqueie a sua vida. Muito bem, não deixe que o medo bloqueie a sua vida, tá? Quem tá entrando, deixa eu avisar. Eu quero que nessa live você possa entender essa energia do medo. E eu quero que você consiga aproveitar essa energia para se elevar para um outro nível. Eu quero que depois dessa live, você nunca mais deixe o medo fazer com que você deixe de realizar um sonho. Eu quero que você nunca mais abra mão de um sonho por causa do medo. Eu quero que você aprenda a dominar
essa energia poderosa que é o medo. O medo é uma energia poderosa. Eu vou explicar para você por que é uma energia poderosa. Ele não é o nosso inimigo. E eu quero que você aprenda a utilizar isso para se levar para um outro nível, para nunca mais abrir mão de um sonho, para nunca mais o medo, deixar com que o seu medo defina você como um ser humano menor, para que você possa ser grande, para que você possa inspirar pessoas, inspirar as pessoas que estão à sua volta, os seus amigos, os seus irmãos. Ser fonte de orgulho para seu pai e para sua mãe, tá bom? Bom dia, meu povo! Maravilha! Muito bem, bom dia! Vocês estão bem? Se vocês estão bem, cliquem aí no coração para eu saber que vocês estão maravilhosamente bem. Cliquem aí no coração para eu saber que vocês estão maravilhosamente bem. Ai, ai. Inspira profundamente. Solta pela boca e faz ai, ai. Ai, ai. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos lá? Eu não sei se faz sentido para vocês, mas ao longo da nossa experiência enquanto ser humano, nós vamos simplesmente deixando de fazer coisas, né? E muitas vezes nós damos desculpas para nós mesmos. Desculpas. Como se nós estivéssemos tentando justificar para a gente mesmo a nossa inação, a nossa falta de ação diante da vida. Você já deve ter ouvido um amigo desistir de algo e justificar isso para você. E enquanto você estava na posição de ouvir aquele amigo, provavelmente você percebeu que ele estava nada mais nada menos entregando justificativas. Ele estava justificando a sua inação, a sua incapacidade, na grande maioria das vezes, de enfrentar o seu próprio medo, as suas próprias dificuldades, as suas inseguranças. E eu não sei se faz sentido para você, mas muitas e muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós abrimos mão de um sonho. Nós abrimos mão de algo que nós acreditávamos que se fizéssemos nos nutriria. Entregaria para nós um novo sentido na nossa experiência enquanto ser humano. Mas nós também, enquanto fazíamos isso, éramos muito criativos na capacidade de nos auto-desculpar, de entregar justificativas para nós mesmos, para não enfrentar a realidade. A realidade de que a gente não perdeu para o que estava fora, a realidade de que a gente não perdeu para um problema econômico, não perdeu porque o Estado não nos apoiava, não perdeu porque o nosso pai e a nossa mãe era assim ou assado. A verdade é que nós perdemos para nós mesmos, que nós fomos vencidos pelos nossos próprios medos, ou seja, que a gente não chegou nem a fracassar. No fundo, a gente desistiu. Eu não quero que você viva essa experiência na sua vida por causa do medo. Ou eu não quero que você continue vivendo essa experiência na sua vida por causa do medo. Eu não sei se você percebe, mas todos os projetos que nós iniciamos e que por algum motivo nós abandonamos ao longo da nossa trajetória enquanto ser humano, eles servem como uma espécie de âncora. É como se para andar ou para acelerar nossa marcha a partir daquele momento, aquele projeto que foi abandonado de alguma forma, ele fica puxando a gente. E é como se ele dissesse para você uma coisa no seu próprio ouvido. E a coisa que ele disse para você é algo do tipo: você não é capaz de terminar aquilo que você começa. Você não é capaz de terminar aquilo que você começa porque você abandonou projetos ao longo da sua trajetória. Você abriu mão de sonhos ao longo da tua trajetória, portanto você abriu mão de partes de você mesmo. Parte de você mesmo. Então o que eu estou querendo dizer aqui para você é que o movimento que eu quero construir nessa live é para que nunca mais você permita que o medo e que a insegurança, de alguma forma, prejudique a tua realização, que o medo e a insegurança, de alguma forma, que existem dentro de você, aborte
sonhos que são importantes para você, verdades que você gostaria de colocar no mundo, verdades que você gostaria de ver acontecendo no mundo, para que você não deixe que esse medo aconteça nisso, para que você não sinta o efeito dessa âncora e para que você possa dizer para você mesmo: eu termino tudo aquilo que eu começo. Eu termino tudo aquilo que começo. Eu termino tudo aquilo que eu começo. Porque eu sou senhor das minhas emoções, eu sou senhor da minha casa mental e eu sou capaz de me autodeterminar e eu termino tudo aquilo que eu começo. Ok? Tudo aquilo que eu começo. Então a live de hoje é muito importante. Muito importante. Eu falei para vocês ontem que eu tenho alguns amigos que são psicólogos e que eles estão acreditando, por algum motivo, que esse não é o momento de atenderem como psicólogos. Pelo contrário, que justamente por causa da crise que a gente está vivendo, eles talvez não tenham espaço, talvez os clientes não queiram, os clientes desistam. Eu quero dizer uma coisa para você. Essas pessoas estão criando desculpas para elas mesmas. Porque nunca antes na história da humanidade tantas pessoas estiveram em um mundo globalizado, conectadas por um sentimento de dor e de impotência como que nós estamos vivendo hoje em virtude dos processos que estão acontecendo com o coronavírus. Mais do que nunca, as pessoas precisam de suporte emocional. As pessoas precisam de terapeutas. Então esse é o momento, mas sabe o que é que faz com que as pessoas desistam? Sabe o que é que faz com que as pessoas desistam? São as desculpas, as merdas das desculpas que nós colocamos na nossa cabeça, porque no fundo, a gente não quer se olhar no espelho e perceber que a gente está com medo. É só isso, o medo. No final das contas, se resume ao medo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então eu quero que você venha comigo nessa viagem, mas eu quero que essa viagem ela seja reveladora, eu quero que você venha despido mentalmente. Eu quero que você se encontre com você mesmo, se olhe no espelho. Porque existem medos que nós não confessamos nem para nós mesmos, mas que entretanto estão bloqueando a nossa vida há 10, 20, 30 anos, mas esses medos estão aí presentes, mas a gente finge que eles não estão e inventa desculpas para o que a gente não fez, porque a gente não quer enfrentar, que no fundo, foi um medo que nos impediu de realizar. Você entende o que eu estou querendo dizer? E eu não quero que isso aconteça mais na sua vida. Tá bom? Eu não quero mais que você deixe de viver um amor porque você tenha medo de ser magoado. Quantas e quantas pessoas deixam de viver um relacionamento magnífico porque ela tem medo de ser ferida, medo de ser ferido. O medo que estraga a construção e a oportunidade de viver momentos maravilhosos ao lado de alguém. Eu não quero que você continue vivendo, por exemplo, uma carreira medíocre, vivendo um trabalho que você não gosta, acordando todos os dias segunda-feira para fazer uma coisa que você não gosta por causa do medo. Porque eu sei que isso pouco a pouco vai drenar a sua vida, vai lhe retirar a alegria de ser feliz. Você entende o que eu estou querendo dizer? Vai lhe retirar a alegria de ser feliz. E eu e você merecemos ser felizes. E me pergunta como é que eu sei disso. Porque eu já acordei todos os dias para fazer uma coisa que não fazia mais sentido para mim. E eu era infeliz. Mas eu ficava dando desculpas para mim mesmo. Eu não quero mais que você faça isso. Tá bom? De verdade. Por isso essa live. Porque eu quero que a gente vá fundo nisso aqui. Certo? Então se você está preparado, digita assim aí. Coloca o cinto de segurança, CPI. E a gente vai começar. Tá bom? Inspira, expira. Tá bom? Inspira e expira. Vamos lá? Para que a gente possa compreender o medo, eu quero que a gente volte um pouquinho na nossa experiência enquanto ser humano para um momento em que a gente era criança, certo? E eu quero que a gente volte para esse momento que a gente era criança, porque eu quero falar com vocês de como o medo, da forma como nós sentimos, é uma construção. O medo da forma como nós sentimos é uma construção. Hoje eu tenho um filho de 9 meses, que vai fazer 10 meses, segunda-feira.
E eu não sei se quem tem criança aqui sabe, mas criança é meio destemida, né? Então meu filho está começando a andar, né? Ele não anda ainda, mas ele já se levanta, ele já vai andando, pegando nas coisas, né? Ele já vai pegando nas coisas e vai andando. E aí, tipo, às vezes quando ele tem que fazer a transição de um lugar para o outro, ele até sabe que ele vai cair, mas ele não tá nem aí, ele se joga. Então umas 2 ou 3 vezes ele já caiu de cabeça, aí eu segurei. Então você fica o tempo inteiro tendo que tomar cuidado com ele, porque senão é capaz de ele colocar em risco a própria vida dele. Eu brinquei com o Paulinho dizendo que ele se mata se a gente não estiver próximo. Porque ele não tem medo. Ele não tem medo. Uma criança, se ela confia em você, se ela conhece você, você faz assim, ela vem pro seu braço, ela se joga. E para ela se joga de uma altura incrível. Porque a altura de um braço de um ser humano adulto para uma criança é um abismo. Mas ela simplesmente se joga. E ela se joga porque ela ainda não teve um conjunto de experiências que fez com que ela percebesse que algumas coisas na vida, nesse planeta, são arriscadas. E é por isso que ela se joga. Ela se joga sem nem mesmo pensar. É o mesmo mecanismo que faz com que uma criança, por exemplo, coloque o dedo na tomada. Quem aqui colocou o dedo na tomada alguma vez na vida? Quem aqui colocou o dedo na tomada sabe como é que é. Ele vai, coloca o dedo na tomada, toma choque, né? E é provável que depois nunca mais ele faça isso. Porque ele não sabia, portanto ele não tem medo. Ele não tem medo. É por isso que eu quero dizer para vocês que o medo não é algo ruim, a princípio. O medo não é algo ruim. Eu tenho brincado muito dizendo que o medo, para a espécie humana, é uma espécie de sensor-aranha. Sabe quem aqui assistiu o Homem-Aranha? Tá? Hoje eu vou viajar um pouquinho, tá? Pela literatura, uma literatura nobre, intelectual, tá? Por uma filosofia mais fina. Então, quem aqui já assistiu o Homem-Aranha? Se não assistiu, ainda há a oportunidade de assistir, tá bom? É uma espécie de sensor-aranha. O medo é uma espécie de sensor-aranha. Ele te avisa que algo pode acontecer e ele lhe dá a oportunidade, antes disso acontecer, de você se preparar e de você se proteger. Se você está andando na Chapada Diamantina e você vê uma cobra passando por você, o medo faz com que você pare, não avance, e o medo faz com que você possa se distanciar para evitar um conflito com aquela cobra. Então o medo é como se fosse uma espécie de sensor-aranha. Ele lhe protege. Ele é importantíssimo por isso. Tá? Uma pessoa que não tem medo é uma pessoa que pode ter algum tipo de problema ou de transtorno emocional. E para você ter uma ideia da importância do medo, eu imagine você saindo um dia e pegando um Uber, sei lá por quê, mas assim, você vai pegar um Uber. E aí quando você entra no carro, o motorista vira para você e diz: "Bora, moça, tudo bem?" Aí você diz: "Oh, tudo bem." E aí ele acelera, passa a marcha, chega na quinta, depois desce quarta, terceira e acelera e vai. E aí você pergunta para ele: "Mas moço, calma, não sei o que lá." "Nada, moça, fique tranquilo, não tenho medo disso aqui não." É provável que você tenha um problema, porque o taxista não tem medo. Porque o Uber não tem medo. Porque não ter medo é uma loucura. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A questão é que o medo, ele é um excelente amigo, mas ele é um péssimo carcereiro. Se o medo estiver na tua vida como um amigo, ele é magnífico. Mas se o medo estiver na sua vida como um carcereiro, ele é péssimo. Porque ele vai lhe impedir de fazer um sem número de coisas. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, a diferença entre o remédio e a dose é o quê? A diferença entre o remédio e o veneno é o quê? A dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre o medo, que de alguma forma lhe protege, e o medo que de alguma forma pode lhe prejudicar, é a dose desse medo. É a dose desse medo, tá bom? É a dose desse medo. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo um sem número de coisas. Ao longo da nossa vida, nós vamos desenvolvendo uma couraça em virtude dos processos de aprendizado de nossa vida, não é? E essa couraça vai fazendo com que a gente tenha condições de sobreviver nesse planeta. Sobreviver na dimensão emocional, do campo dos relacionamentos, sobreviver na dimensão da carreira, sobreviver em uma série de dimensões, até mesmo financeira. A gente aprende coisas ao longo da nossa vida sobre dinheiro, sobre como lidar com o dinheiro, tá bom? Sobre como lidar com o dinheiro. A questão, e que eu quero dizer para vocês aqui, que é muito importante, é que às vezes a gente exagera.
E esse exagero faz com que a dose seja tão extrema que aquilo que estava presente em nós e que foi nos concedido pela natureza para nos proteger, de alguma forma passa a nos prejudicar. Passa a nos prejudicar. Algum tempo atrás eu peguei um cliente que ele disse assim: Ilvan, eu vivi uma experiência muito traumática. E a experiência era mais ou menos assim. Ele conheceu uma pessoa, namorou com essa pessoa. Sempre desde o início ele disse que não queria ter filhos. Ela também dizia que não queria. Então estava tudo certo. Só que um belo dia, essa pessoa apareceu grávida. E apareceu dizendo que aquele filho era dele. Ele que não queria ter filhos, que estava pretendendo viajar, pretendendo estudar fora do país, modificou toda a vida dele. A princípio até mesmo pensou em sugerir que ela tirasse. Eles dois pensaram nisso. Mas depois ele modificou toda a vida dele para cuidar daquela criança. Afinal de contas, era filho dele. E ele queria dar o melhor para aquele filho. O que aconteceu foi que essa criança nasceu. E quando a criança estava com mais ou menos 2 a 3 meses, e quem aqui já teve um filho sabe que a relação do casal fica complicada, né? Esse primeiro momento, quando a criança nasce, é desafiador, às vezes até durante a gestação mesmo. As brigas deles começaram a se intensificar, até que chegou um determinado momento, em uma briga muito forte, a esposa virou e disse assim para ele: você é um otário, porque inclusive você está criando filho de outro homem. Você é um otário, você inclusive está criando filho de outro homem. E aí, o que aconteceu foi que ele olhou e naquele momento ele desmontou. Quando ele chegou na clínica para ser tratado por mim, né, ele buscou uma terapia regressiva, ele estava numa condição em que ele fez uma generalização do tipo: nenhuma mulher no mundo presta depois daquilo. Porque ele se sentiu traído profundamente. Porque depois ele foi perguntar, ela negou, e depois ele perguntou, e ele chegou à conclusão de que verdadeiramente o filho não era dele. Pior, o filho era de um amigo dele, que nem sabia que era pai. Vocês estão entendendo? Eu não sei, mas isso foi um evento que aconteceu na linha do tempo dele. Um evento que aconteceu na linha do tempo dele. E a gente já conversou aqui, eu já disse para vocês que o fato não comunica o significado que a gente vai dar. É o significado que a gente vai dar que vai determinar a nossa experiência, não é o fato. Mas o significado que ele deu foi extremamente limitante, do tipo: nenhuma mulher presta. E deixa eu dizer uma coisa para você, porque você vai trabalhar na clínica um dia, e você vai fazer o PNL para terapeutas e você vai trabalhar na clínica. Todas as vezes em que você vê um ser humano com uma generalização muito poderosa e uma generalização muito e fixado em um padrão de generalização, essa generalização veio porque em algum momento da sua vida ele viveu uma experiência traumática. Essa generalização vem para protegê-lo. Porque no fundo, por detrás da generalização, por detrás dessa generalização, nenhuma mulher presta, o que existe é um medo profundo de que algo dessa natureza volte a acontecer com ele. Então ele faz a generalização: nenhuma mulher presta, porque essa é uma forma que ele tem de se proteger. Porque se nenhuma mulher presta, ele nunca se relaciona com mulheres e, portanto, ele nunca, na cabeça dele, mesmo que inconscientemente, vai voltar a viver aquilo. Você entende? Só que qual é o problema dessa generalização? O problema dessa generalização é que ele simplesmente está colocando todas as mulheres em mesmo balaio. E isso pode impedir, no futuro, dele se conectar com alguém, com uma mulher incrível. Porque existem mulheres incríveis, existem homens incríveis. Com alguém, com uma mulher incrível. E a ausência dessa possibilidade de se conectar com uma mulher incrível vai impedir ele de ser feliz ao longo de toda a sua experiência enquanto ser humano nesta vida, por causa de um evento que aconteceu no passado. Porque ele generalizou e disse: todas as mulheres não prestam. E veja, isso é um atalho. É a nossa mente contando uma mentira pra gente, pra não enfrentar a realidade que no fundo, nós estamos com medo.
É isso que as generalizações fazem. É um atalho. Como eu não quero, não posso, não tenho condições de enfrentar a realidade de que eu estou com medo, como eu não quero, não posso, eu não tenho condições de enfrentar a realidade de que eu estou com medo, o que eu faço é criar uma generalização que é um bloqueio geral, sabe? É um bloqueio geral que me impede de entrar em contato com um conjunto de coisas, e esse bloqueio geral me protege. Então eu não preciso sentir medo porque eu generalizei, nenhuma mulher presta, e eu não tenho por que sentir medo. De tal forma que quando apresenta-se uma mulher na minha frente, basta eu acionar a generalização e eu não tenho que enfrentar o meu medo. Que no fundo, é o que está pegando. Vocês entendem como é que a mente cria mentiras para nós? Mentiras para nos proteger, para impedir a gente de enfrentar a gente mesmo. Então, eu estou falando aqui de um bloqueio no campo dos relacionamentos amorosos. Mas isso ocorre na carreira, isso ocorre nas finanças, isso ocorre na nossa vida como um todo. Na nossa vida como um todo. E é isso que faz com que muitas pessoas virem e digam assim: ah, mas esse não é o momento, se eu for me arriscar agora e fazer uma transição de carreira para poder viver de terapia, eu já tenho uma profissão aqui, esse não é o momento, então é melhor segurar porque o mundo está em crise. Mentira! Mentira! O que você não está enfrentando é o medo que você tem, assim como o rapaz aqui, que ele não está enfrentando o próprio medo. Você e eu, se falamos isso, nós estamos não enfrentando os medos que nós temos. E qual é o medo que o rapaz tem? E qual é o problema de não enfrentar o medo? O problema de não enfrentar o medo é que a gente não compreende o que é que a gente não sabia que fez com que a gente passasse por aquela situação. A gente não assume a responsabilidade pelos processos que estão acontecendo conosco. Você entende o que eu estou querendo dizer? Quando a gente faz uma generalização do tipo, tá em crise, então em crise não é momento de mudar. Isso é uma generalização, porque tá em crise não é momento de mudar. A gente não se enfrenta. A gente está colocando a responsabilidade pela nossa inação no outro, pela nossa falta de atitude no outro. E eu não quero isso para você. Eu não quero isso para você, eu não quero isso para mim. É por isso que eu estou nesse movimento. Porque esse rapaz, ele estava colocando a responsabilidade nas mulheres. Mas estava faltando para ele compreender o que foi que ele não sabia. Que ele se permitiu, dentro de uma relação, ser traído e não perceber. O que ele não sabia que se ele soubesse, faria com que ele conseguisse se sentir seguro para se relacionar, porque ele aprendeu. Então o problema não está nas mulheres, o problema está nele, porque ele foi inocente. Essa é a realidade. Só que como ele não era capaz de se enfrentar para dizer, eu fui inocente, eu sou responsável por isso, ele colocava a responsabilidade na mulher. Como nós não somos capazes de nos enfrentar e dizer, eu não estou ainda, eu estou querendo fugir, eu não estou querendo assumir a responsabilidade, a gente coloca a culpa na crise. E diz que não pode fazer nada enquanto essa crise não acabar. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Esse movimento de colocar a responsabilidade da nossa vida nas coisas que estão fora de nós é um indicador de que existe um medo profundo dentro de nós. Um medo profundo dentro de nós que nós precisamos enfrentar. E quanto antes a gente enfrentar esse medo, mais rapidamente nós vamos assumir o controle da nossa vida. Quanto mais tempo a gente procrastinar o enfrentamento desse medo, menos controle sobre nossa vida nós vamos ter. Porque mais a gente vai estar colocando a responsabilidade no outro, nas mulheres que não prestam, nos homens que não prestam, na economia que não está boa, no Estado que não tem uma política econômica para salvar o país da crise. Você está colocando a culpa e a responsabilidade no outro pelas coisas que você não está fazendo. Mas isso só revela o quanto você tem medo dentro de você. O quanto eu e você, quando fazemos isso, temos medo dentro de nós. E a questão é, para que a gente possa enfrentar esse medo, que não é um medo que nos protege, mas é um medo que nos limita, é um medo que nos bloqueia. O primeiro passo é a gente admitir isso para a gente mesmo. O primeiro passo é a gente admitir isso pra gente mesmo. Parar de ficar contando um bocado de mentira pra gente. Parar de ficar contando historinha bonita pra gente. Porque quando a gente vira e diz que as mulheres não prestam, o que a gente está fazendo é contar uma historinha bonita pra gente. É recontar na nossa cabeça o que a gente viveu e colocar a responsabilidade no outro.
Mulheres não prestam, coloca a responsabilidade do outro. Opa, eu não tenho que enfrentar o fato de eu ser um homem que tem insegurança. Um fato de ser um homem que muitas vezes tem medo de ser traído porque talvez eu não me garanta. O fato de ser um homem que talvez tenha medo de ser traído porque talvez a minha potência sexual não esteja lá tão em cima. Porque talvez eu não estou sentindo que meu corpo está bem porque eu não estou malhando, porque eu estou me sentindo gordo. Porque talvez eu tenha ejaculação precoce, porque talvez eu tenha ejaculação tardia, eu não sei. Mas o fato é que você não está enfrentando a porra do problema. Você está colocando a responsabilidade no outro, no Estado, na economia. E esse não é o caminho. Isso não vai te libertar. Isso vai te aprisionar. E vai te aprisionar. E é uma prisão elegante. É uma prisão elegante. Pare para observar se não é uma prisão elegante. É uma prisão dourada. Porque nessa prisão dourada, você tem a magnífica oportunidade de não ter que enfrentar você mesmo. Os seus medos, os teus atavismos, as tuas dificuldades, os problemas reais que fizeram com que na sua vida você permitisse aquilo que aconteceu. Porque nós somos sempre responsáveis por aquilo que nos acontece. Somos sempre responsáveis por aquilo que nos acontece. Essa é a realidade. Não é culpa. Culpa nos deprecia, culpa nos joga para baixo. Culpa é uma coisa que a gente precisa expurgar da nossa experiência como ser humano. Estou falando de responsabilidade. Nós somos responsáveis. Porque em alguma medida nós contribuímos para que o que aconteceu acontecesse conosco. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu estou convidando você para que você possa sair dessa prisão. Certo? Eu estou convidando você para que você pare de criar prisões luxuosas na sua própria cabeça para não enfrentar o medo. Pare de criar prisões luxuosas na sua cabeça para não enfrentar o medo. Entende? E aí, o que eu quero dizer para você é o seguinte. A chave é: pare de colocar a responsabilidade nas coisas que estão fora. Pare com isso. Coloque a responsabilidade nas coisas que estão dentro de você. Pare de colocar a responsabilidade nas coisas que lhe aconteceram, no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, na dificuldade econômica que você teve. Vocês conhecem a minha história, sabem da minha dificuldade econômica. Pare! Você é o centro. Você tem capacidade de moldar. E o caminho para que você possa moldar a sua vida é você enfrentar os medos que estão lhe bloqueando. A verdade é que você e eu não avançamos em alguns pontos da nossa vida porque a gente tem medo. Medo de não ser aceito. Medo de não conseguir e depois se frustrar com a gente mesmo. Medo de não agradar. Medo de não ser amado. Medo. O medo está presente na experiência humana, está incrustado na experiência humana. Desde que a gente nasce, a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e aprendendo a ter medo. A gente aprende para se autopreservar. E por causa desse medo, a gente faz e deixa de fazer coisas na nossa vida. E eu quero lhe dizer, pare. Não existe um predador aí fora, não existe um leão aí fora, não existe nada disso. A gente não está vivendo na selva. A gente não precisa ficar focando nas coisas que a gente tem medo, com medo de o mato balançar porque o predador vai chegar. Não é isso que está acontecendo. Nós vivemos num mundo em que a gente colonizou esse mundo. Essa é a realidade. Então esse medo exagerado, ele só te bloqueia. Ele só te bloqueia. E eu quero que você admita isso. Essa é a primeira parte. Eu admito, eu tenho medo. Porra, eu deixei de fazer um bocado de coisa na minha vida por causa disso. Admite isso pra você. Para de colocar a responsabilidade no outro. Para de colocar a responsabilidade nas pessoas que estão à sua volta. É porque eu tenho medo. Essa é a realidade. Eu não avancei porque eu tenho medo. Entende o que eu estou querendo dizer? E eu sei que o que eu estou falando aqui é duro, mas eu estou falando isso aqui porque eu acho que isso vai te fazer bem. Porque eu acho que quando eu falo isso me faz bem. Porque só eu sei a quantidade de coisas que eu deixei de fazer na minha vida porque eu tinha medo. Só eu sei.
E só eu sei também onde é que eu acredito que eu estaria se eu tivesse conseguido pegar somente metade das coisas que eu deixei de fazer e tivesse feito. Se eu tivesse conseguido enfrentar o meu medo e tivesse ido lá e feito isso, só eu sei onde é que eu estaria. Provavelmente eu estaria em um outro nível. E eu sei que a vida de você também, a sua vida também é assim, porque nós somos humanos, nós partilhamos a mesma experiência com humanos, padecemos dos mesmos males porque fazemos parte de uma mesma geração. A grande maioria das pessoas aqui fazem parte de um mesmo país, vivem no mesmo país, então é provável que todos nós estejamos sentindo medo. Essa situação da crise está fazendo com que a gente sinta medo, mas não deixe que isso que está fora determine as suas escolhas dentro de você. Isso que está fora determine as escolhas dentro de você. Porque você vai se arrepender daqui a 10 anos. Você vai se arrepender daqui a 10 anos. Esse não é o momento. Esse não é o momento. Esse não é o momento de você paralisar. Esse não é o momento de você fugir. Não é paralisar ou fugir. Esse não é o momento. Esse é o momento de você aprender aquilo que você não sabe. Eu falei ontem, o mundo vai entrar numa crise econômica. Isso é fato. Eu não estou dando uma aqui de Poliana. O mundo vai entrar numa crise econômica sem precedentes. Todas as economias do mundo pararam. Todas. Não foi uma coisa localizada. O mundo vai entrar em uma profunda depressão. É possível que a gente veja os índices de violência no país crescer. É possível que o número de pessoas que vão estar passando fome cresça. O número de pessoas desempregadas cresça. O número de pessoas jogadas na miséria cresça. E você está vivendo um hiato, que é um período, você está vendo isso se processar e se gestar. Você pode ficar em casa, na frente do Netflix, enganando você mesmo e assistindo série para aplacar o medo que existe dentro de você sobre o que está acontecendo. Você pode fazer isso. Se você for, você pode ficar jogando videogame em casa, no celular, Candy Crush, para aplacar o medo, porque você sabe que a crise está vindo. Você pode fazer isso. Só que vai ser uma merda se você fazer isso. Se você fizer isso, vai ser uma merda se você fizer isso. Porque esse não é o momento de estar na frente do Netflix. Esse não é o momento de jogar Candy Crush no celular. Esse é o momento de você se preparar. Esse é o momento de você se conectar para ver quais são as dores que estão surgindo, os problemas que estão acontecendo. E se preparar. Se preparar para no meio da crise você crescer. Crescer enquanto ser humano, crescer financeiramente, crescer espiritualmente, ter dinheiro para parar de ficar colocando a responsabilidade no Estado, ter dinheiro para cuidar de você, cuidar das pessoas que você ama. Esse é o momento de você aprender aquilo que você não sabe. E você só vai fazer isso se você enfrentar a merda do teu medo. Se você ficar escondendo o medo de você, se você ficar colocando o medo para debaixo do tapete, você vai estar escondendo um problema que está na sua cara, a realidade que talvez você não esteja preparado para o que vai acontecer no mundo. Talvez você não esteja preparado para o que vai acontecer no mundo e você precisa se preparar. Quem me conhece aqui, quem me acompanha já lá desde o outro Instagram, já ouviu falar, eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu nunca estudei tanto na minha vida. Nunca! Eu peguei todo o conteúdo de programação neurolinguística que eu conheço, revisei todo o conteúdo de programação neurolinguística, entendendo como é que eu podia aplicar os padrões de programação neurolinguística à distância, pelo celular, ou numa conferência de Zoom. Por que que eu fiz isso? Porque eu não sei quando é que nós vamos voltar a ter atendimento seguro, presencial. Porque eu precisava continuar operando as transformações em um curto intervalo de tempo, só que por aqui. Então eu precisava aprender aquilo que eu não sabia. E como eu já tinha muito domínio das ferramentas, eu fui experimentar. E enquanto eu fazia isso, eu percebi, opa, caralho, velho, é isso. O que nós precisamos fazer é trabalhar com terapeutas, porque as pessoas vão estar em dor. E é formar terapeutas ou especializar terapeutas. E foi aí que surgiu o PNL para terapeutas. Porque eu acredito real que se você aproveitar esse intervalo de 3 meses, 2 meses para aprender algo que você não sabe, aprender algo que vai ser essencial no meio dessas crises porque as pessoas vão surtar, aprender algo que vai ser essencial no meio dessa crise porque as pessoas vão surtar, você vai passar por essa crise e você vai entender o significado de que o dinheiro e o poder troca de mãos quando a gente está vivendo um momento de crise, porque você vai estar preparado. Mas para isso, você precisa enfrentar o seu medo. Esse medo que está aí dentro de você, ele é real.
Esse medo que está dentro de você aí é como o Damásio coloca nesse livro aqui, ó, que eu já citei para vocês algumas vezes. As emoções são manifestações da vida, tentando equilibrar a própria vida para a manutenção da própria vida. Esse medo tá aí no seu coração, que você tá tentando aplacar com Netflix, que você tá tentando aplacar conversando no celular, que você tá tentando aplacar com o Candy Crush. Esse medo tá aí no seu coração, porque efetivamente esse medo tá comunicando inconscientemente, o seu inconsciente tá comunicando que vai dar merda, que existem coisas que podem acontecer e que você precisa se preparar para isso. Se você jogar para debaixo do tapete, você está negligenciando um movimento da natureza lhe comunicando que as coisas não estão boas. Porque acredite, as coisas não estão boas. Financeiramente, as coisas não estão boas. Não é o jogo de Poliana aqui. Não é o jogo de Poliana. Eu, como empresário, sei disso. Tá? Eu, como empresário que conheço outros empresários, sei do número de demissões que estão previstas quando o pacote do governo acabar. Eu, como empresário, sei que tem nesse momento empresário que já está entregando sede, se desfazendo do patrimônio. A coisa não está boa. Esse não é o momento de você ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar na sua casa, no sofá. Vocês entendem? O mundo não vai voltar ao normal. Vocês entendem? O mundo não vai voltar ao normal. Isso é trote. Não vai voltar ao normal. Isso é fake news. O mundo não vai voltar ao normal. E quanto antes você aceitar isso, mais preparado você vai estar. Quanto antes você aceitar isso, mais preparado você vai estar. Entende? Então, olha o que eu vou dizer para você. Eu vim falar para você uma outra coisa aqui. Eu não vim falar para que você tente acabar com o medo, não. Porque a melhor forma de você superar o medo é olhar para o medo e entender o que é que ele está querendo lhe comunicar. E na minha humilde opinião, o que o seu medo está tentando lhe comunicar é de que as coisas não estão boas. E de fato não estão boas. Certo? E é difícil a gente enfrentar isso. É difícil. Mas, de fato, o mundo vai entrar numa grande depressão econômica. E a gente não sabe o que é que vai acontecer. Ontem eu estava falando que eu não sei se as democracias da América Latina, as democracias mais frágeis, vão conseguir sustentar isso. Eu não sei o que é que vai acontecer. Está aberto. As pessoas já estão falando de impeachment do nosso presidente. Eu não sei o que é que vai acontecer. A única coisa que eu sei é que sobre todas essas coisas, eu e você não temos controle. Sobre todas essas coisas, eu e você não temos controle. Você quer ver uma coisa? Eu tô achando incrível, no momento em que nós estamos passando, as pessoas preocupadas. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Preocupadas com quem vai ser o novo ministro da Saúde. Preocupadas com como o novo ministro da Justiça está atuando. Preocupadas em, nesse momento, falar mal do presidente da República. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não é porque não está acontecendo merda, não. Não é porque o presidente da República não é importante, muito menos o ministro da Justiça. Eles são essenciais. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Que esse não deve ser sua preocupação por uma razão muito simples. Você não tem controle sobre isso. Eu e você não temos controle sobre isso. Eu e você, no contexto atual, não temos nem influência sobre isso. Porque a gente não pode nem organizar uma passeata e ir para a rua. Ou você acha que o seu post no Facebook, que é distribuído para 6% das pessoas dentro do Facebook, abala as estruturas da democracia brasileira? Modifica a forma como os representantes estão atuando nesse momento. Eu e você não temos controle sobre isso. Nenhum. Essa é a realidade. E quem está falando aqui é uma pessoa que adora política. Eu adoro política. Eu não estou dizendo que política não é uma coisa essencial. Eu não estou dizendo que o ministro da Educação, o ministro da Saúde não são coisas essenciais. Mas o que eu estou querendo dizer é que você está movimentando a sua energia e se permitindo ficar mais com mais medo ainda, porque o ministro da Saúde saiu da pasta, porque o Brasil não tem uma política econômica para lidar com isso. Só que você está movimentando e colocando seu foco naquilo que você não tem controle, ou seja, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo.
E aqui eu quero dizer uma segunda mecânica aqui que eu quero dizer do medo. O medo é um negócio assim incrível, porque para fugir do medo, a gente costuma deslocar a nossa atenção para coisas que estão fora. Isso é uma das coisas. E a gente desloca a nossa atenção para coisas que estão fora para que a gente não veja o que está acontecendo dentro da gente. A gente critica o ministro da Saúde para não ver o que está acontecendo dentro da gente. A gente diz que os nossos representantes são incompetentes para não ver a nossa incompetência. Só porque eu estou querendo dizer que você não tem controle nenhum sobre a competência de Bolsonaro. Mas você tem controle total sobre a sua competência. Sobre o que você pode fazer no meio dessa crise para se desenvolver. Para ver a crise acontecer e se permitir crescer no meio da crise. Sabe por quê? Porque eu e você, e aqui eu não estou dizendo que o Estado não é importante, entenda as minhas palavras, não estou querendo fazer uma discussão de direita e de esquerda aqui, tá? Não estou dizendo que o Estado é importante, saúde e educação, o Estado tem que garantir, essa é uma discussão outra, mas o que eu estou querendo dizer para você aqui é que eu e você não temos influência sobre isso. Para que a gente tivesse influência sobre isso, você tinha que ter voltado, você tinha que ter escolhido na sua vida ser político. Você tinha que ter entrado em um partido, você tinha que ter disputado as eleições, você não fez isso. Se você não fez isso, você não tem influência. No máximo de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos você vota. Isso significa que quanto mais você foca nisso, mais você está perdendo tempo. Sabe por quê? Porque você precisa garantir a sua vida. Você precisa garantir a vida das pessoas que você ama. Porque se você fizer isso, isso já vai ser magnífico. Porque como diria o Gandhi, quando uma pessoa se eleva, toda a humanidade se eleva com ela. Quando um homem se eleva, toda a humanidade se eleva com ela. Quando o ser humano se eleva, toda a humanidade se eleva com ela. E você vai construir a sua casa mental. E você vai construir uma casa com alicerces. Uma casa com alicerces que vai permitir, inclusive, que você distribua. Que vai permitir, inclusive, que você ajude pessoas. Que você ajude pessoas. Então, eu quero que você faça um movimento aqui profundo de parar de focar. E esse é a segunda coisa que eu quero dizer nessa live. Parar de focar naquilo que você não tem controle. E focar naquilo que você tem controle. Você não tem ideia do quanto isso alivia o medo. Porque quanto mais a gente foca naquilo que a gente não tem controle, mais medo a gente fica. Quando eu converso com alguém que está acompanhando as notícias e que ouve o presidente da República falar, tem duas posturas. Aqueles que são a favor do presidente da República e aqueles, por exemplo, que são contra. Quem é contra o presidente da República diz: Ivan, eu estou apavorado. Aí eu disse: tá, tudo bem, você está apavorado por quê? Porque não é possível, todos os líderes mundiais estão fazendo isso, aquilo, outro tal, e o nosso não está fazendo. Aí eu fico olhando, ouvindo, né? Eu digo: meu Deus do céu, não aguento isso não. Aí eu dá vontade de perguntar assim: mas vem cá, você ficar apavorado muda o quê? Na sua vida. Na sua vida, desculpa, mas eu vim aqui para falar isso porque isso aqui é importante. Você ficar apavorado porque o presidente da República é um incompetente, se ele é um incompetente, se você pensa assim ou não. Ou se você está chateado, porque tem que estar chateado, porque estão dizendo que o presidente é incompetente. Que a gente deveria apoiar o presidente nesse momento. Então você fica chateado com isso. Muda o quê? Muda que porra na sua vida? Não muda nada. Que tipo de segurança você pode dar para sua família, para as pessoas que você ama? Agora eu vou te dizer uma coisa. Se você investir em você, e você conseguir, por exemplo, enquanto terapeuta, entender a mecânica da prosperidade, que é o que eu vou ensinar no PNL para terapeutas. Se você conseguir entender isso, a mecânica da prosperidade, e você passar a ganhar por sessão, por processo terapêutico, de 1 a 10 sessões, por processo terapêutico, de 1 a 10 sessões, 13.500, 4.500 reais. Isso muda a sua vida. E se isso for o começo, e depois você passar a ganhar mais, como já aconteceu comigo, de 70 até 15 mil reais por processo, isso muda a sua vida. Isso muda a sua vida. Você quebra um ciclo, um padrão na sua vida. Isso muda a vida dos seus descendentes. Você pode ajudar os seus ascendentes. Você pode garantir o necessário para os seus ascendentes e descendentes e colaterais. E você ainda, no meio dessa crise, vai poder fazer uma coisa magnífica que somente avatares fazem. Porque a maior parte das pessoas são egocentradas. Mas você vai aprender comigo que quanto mais interessado na sua felicidade, mais infeliz você é. Quanto mais interessado na sua felicidade, mais infeliz você é. E aí você vai fazer uma coisa que somente Avatar faz, sabe o que é? Que é doar. Quer dizer assim, não, hoje eu posso comprar 100 cestas básicas e chegar em Pernambués, e chegar em qualquer bairro popular no Brasil inteiro e simplesmente doar para uma ONG.
para aplacar a fome, e isso é real. Eu simplesmente posso comprar mais de 300 cobertores para aplacar pessoas que nesse momento estavam em situação de rua e que estavam passando frio. Isso é real. Isso é real. E, inclusive, se você tiver dinheiro, a capacidade de arrecadação do Estado sobe porque você vai pagar imposto e esse Estado ele vai poder doar educação, saúde. E eu não estou querendo dizer aqui que a gente não deve falar de corrupção, só estou querendo lhe dizer que se você ficar consumindo o seu tempo com isso, você vai perder tempo. Porque você não tem controle, você vai ficar com mais medo. Mais medo. Só isso. Mais medo. Então eu quero verdadeiramente que você foque. Eu e você, foque. Eu e você foquemos naquilo que a gente tem controle. O mundo verdadeiramente vai passar por uma crise, tá? O Estado já anunciou que provavelmente não vai ter dinheiro para pagar os professores. Quando o Estado pifar, porque o Estado vive de arrecadação, a saúde vai colapsar. A saúde pública vai colapsar. Então você vai chegar num posto de saúde, se você depende do sistema único de saúde, e talvez não tenha médico, porque o médico não vai receber dinheiro. Não vai ter medicamento básico, porque o Estado não vai distribuir o medicamento. Filho se estuda no colégio público vai ser prejudicado porque o professor não vai ter salário. Não vai ter merenda. Muitas crianças vão para o Estado para alimentação. Eu sei disso porque eu já vivi isso. Eu ia porque eu queria estudar, mas também porque eu queria comer, porque eu não tinha muitas vezes comida dentro de casa. Vocês conhecem a minha história. E o sistema vai falir. Beleza, o sistema vai falir. E você não tem controle nenhum sobre isso. Nenhum sobre isso. Mas você tem controle sobre a sua vida. Eu e você temos controle sobre a nossa vida. Eu quero que você foque nisso, porque como diria o Tony Robbins, que é uma figura assim incrível, esse livro aqui, ó, que eu ainda indico para um de vocês, Desperte o Seu Gigante Interior. Esse livro aqui, que é um livro de programação neurolinguística na essência. Como diria o Tony Robbins, aonde o foco está, a energia flui. Se o seu foco está naquilo que você não tem controle, você vai sentir que a sua vida não tem controle. Mas se você está com foco naquilo que você tem controle, você sente o controle, você sente que sua vida tem controle, porque você sabe, começa a identificar aquilo que você precisa saber para poder passar por aquilo que é importante. Para poder passar por aquilo que é importante. Ok? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Se faz sentido, coloca um sim aí, tá bom? Se faz sentido, coloca um sim aí. Certo? E veja bem, eu quero dizer para vocês aqui, certo? De coração. E eu estou fazendo isso, e eu faço numa boa, porque eu tenho noção do que eu estou fazendo. Absoluta noção do que eu estou fazendo. Eu já ensinei para vocês aqui o padrão de ética de Kant, que é o que eu acredito. Para mim, um comportamento é ético o seguinte: quando você se comporta daquela forma, se todas as pessoas no mundo se comportassem daquela forma, o mundo seria melhor? Se a sua resposta é sim, se quando você se comporta dessa forma e todas as pessoas do mundo se comportassem dessa forma, o mundo seria melhor, o que você está fazendo é ético. Por isso que eu vou fazer aqui é muito ético. Porque eu acredito no que eu vou fazer aqui. Certo? O PNL para terapeutas, na sua próxima edição, ele vai sair por R$3.000. Esse é o valor dele. Essa edição, ele é 1497. 1497. Porque nós vamos gravar os vídeos junto com vocês. A gente vai fazer isso junto. Quando você só comprar na segunda-feira, você já vai ter 3 módulos lá para você começar. E a gente vai entregando os módulos ao longo de 3 meses. Certo? E você vai ter 4 meses para poder fazer tudo. Aí, Ivan, por que são 4 meses somente? Porque eu quero que você tire a bunda da cadeira. Porque se eu der aqui perpétuo, vai ter gente que vai procrastinar até a próxima encarnação. E eu não quero que você procrastine. Então, com os bônus que ele tem, que são mais de R$20.000 em bônus, 1497 já é insignificante. Daqui a pouquinho, eu vou lá no meu grupo do Telegram, eu vou colocar um link para um outro grupo e a gente vai começar o processo. Na quarta-feira, a gente vai abrir isso aí. E na quarta-feira, você vai ter um desconto que vai ser exclusivo para quem está lá no Telegram. Ou seja, você ainda vai ter um desconto em cima do 1497 e você ainda vai ter bônus que serão exclusivos somente para quem vai estar lá. Inclusive, alguns que eu só vou revelar lá. Eu quero você de verdade nisso, tá? Se você é terapeuta,
ou psicólogo, eu quero que você se especialize em programação neurolinguística, você não vai se arrepender. Você vai conseguir entregar um resultado magnífico em um curto intervalo de tempo. Se você não é, eu quero que você faça isso. E você vai ter o bônus practitioner. E esse bônus practitioner vai lhe habilitar a começar essa jornada. Ilvan, eu vou estar preparado? Não, mas você já vai poder começar. Mas você nunca vai estar preparado na vida. O importante vai ser você investir na sua formação. Eu quero de verdade vocês lá. Se isso é pra você, se você quer transpirar, se você quer se reinventar, se você quer sair da frente do Netflix, se você está esperando uma proposta salvacionista, eu não quero você lá. Lá não é pra você. Lá não é pra você. Larissa de Melo está dizendo como eu faço para entrar no grupo do Telegram. Larissa, você vai lá na minha biografia, tem um link lá. Você se inscreve lá, tá bom? Na minha biografia no grupo do Telegram. Se você tiver dificuldade, se qualquer pessoa tiver dificuldade aqui para entrar no grupo do Telegram, fala comigo por inbox que a gente vai ajudar. Tá certo? Fala comigo por inbox que a gente vai ajudar. Você vai entrar no grupo e depois você vai entrar em um outro grupo, tá bom? Fala comigo por inbox que a gente vai ajudar. Se você tiver qualquer dificuldade de chegar no grupo PNL para terapeutas, fala comigo por inbox que a gente vai ajudar. Entende? Então, eu quero encerrar essa live aqui dizendo pra você assim, olha, não é o único caminho que eu tô falando aqui, mas a ideia central é essa. Pare de focar naquilo que você não tem controle. Pare de focar naquilo que é uma esfera, outra esfera maior do que você, o Estado. Foque no micro. Foque no micro. Foque naquilo que você pode fazer com a tua vida. Dignifique a sua vida. Transforme a sua vida em uma obra de arte. Seja a mudança que você quer. Tem gente que está aí criticando os políticos, sabe? Porque eles roubam, porque eles são corruptos. Mas na sua própria vida ainda prevalece a corrupção nas pequenas coisas. Seja a porra da mudança que você quer. Resolva a sua vida. Depois você se preocupa com a vida do outro. Resolve a sua vida. Sai daquele emprego que você não quer. E vai viver a vida que você escolheu para você, que é uma vida extraordinária. Para de olhar o gramado do vizinho. Cuida do teu próprio gramado. Esse é o convite que essa quadra da história está fazendo. Porque como eu disse ontem, eu verdadeiramente acredito que vai ter uma extinção. Mas não vai ser a extinção do ser humano. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer vai ser a extinção de padrões que não se ajustam mais aos novos quadros e demandas do mundo que vai surgir pós-coronavírus. Se é que vai existir um pós. Então, se você não mudar, se você não aprender aquilo que você não sabe, de fato, a extinção vai acontecer. Você vai continuar vivendo. Mas você vai estar desconectado desse mundo. Com menos poder, inclusive, para transformar esse mundo. Porque você não vai conseguir transformar esse mundo se você for um ninguém. Quanto mais ninguém nós somos, menos poder nós temos, menos influência nós temos. Mais a gente só fala. Se você quer poder, se transforme em alguém. Cuide da sua vida. Foco, e para você fazer isso, é foco no que você tem controle. Foco naquilo que você tem controle. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? E eu estou falando isso aqui de coração, porque eu quero ver isso acontecer na vida de vocês, tá bom? Deixa eu encerrar. Eu vou deixar essa live aqui salva. Eu tenho 1 minuto e 20. Quero agradecer a vocês de coração por essa live. Vou colocar lá o link, certo? No grupo do Telegram. Tem um grupo do Telegram, vou colocar um link para um outro grupo. Vocês têm que clicar e adicionar o outro grupo, tá bom? Vamos para outro grupo. Já tem um vídeo meu lá. Assiste o vídeo. Tem uns 10 minutos, tá bom? Assiste. Assiste, certo? Vai lá, assiste e a gente se encontra na quarta-feira. Hoje, o dia de hoje, eu vou explicar tudo para vocês. E na quarta-feira de manhã, vocês vão ter 1 hora para poder fazer o investimento para participar de um bônus relâmpago. E depois o dia inteiro, até meia-noite, tá? Para comprar o curso. Eu espero vocês lá. Um abraço, tchau!